é quinta-feira, 15 de maio de 2025. Estamos na quarta semana da Páscoa e é dia de Santo Isidoro, o Lavrador, padroeiro dos agricultores. Um santo bem significativo, ligado à terra, ao trabalho. Exato. E hoje a gente vai olhar juntos as leituras da liturgia diária. Temos Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Versículos 13 a 25. Isso. Depois o Salmo 88 ou 89, dependendo da numeração. Que é um salmo muito bonito sobre a fidelidade de Deus. E fechamos com o Evangelho de João, capítulo 13, versículos 16 a 20. Certo. A ideia aqui é tentar ver como essas leituras conversam entre si, sabe? Como se fossem instrumentos numa orquestra, cada um com sua parte, mas formando uma harmonia. Vamos tentar entender essa mensagem juntas. Gosto dessa imagem da orquestra. E acho que o fio condutor, o tema principal que une tudo, é o plano de salvação de Deus. Como ele se desenrola na história. E como ele chega em Jesus Cristo. E mais, como nós somos chamados a, digamos, entrar nesse plano. Legal, então, começando por Atos 13. Paulo e Barnabé chegam em Antioquia, da Pisídia. Vão à sinagoga no sábado, como era o costume. Pois é. E aí Paulo faz um discurso, né? Ele dá uma repassada geral na história do povo de Israel. Bem interessante. Sim, ele começa lá atrás, falando da escolha dos antepassados, o tempo no Egito, a libertação, o deserto. 40 anos do deserto, os juízes, ele menciona Samuel. E o momento em que o povo pede um rei, Saul é dado, mas depois rejeitado. Aí entra Davi. Paulo destaca a frase: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Essa escolha de Davi é fundamental para o argumento dele. Com certeza. Porque é daí que ele vai conectar com Jesus. Ele diz que da descendência de Davi, Deus trouxe o Salvador prometido, Jesus. Exato. E menciona João Batista antes, preparando o caminho. O ponto central é mostrar Jesus como o clímax dessa história toda, o cumprimento do plano de Deus. É isso que eu acho fascinante, sabe? Como Paulo amarra a história de Israel diretamente em Jesus. Não é algo que surgiu do nada. Não mesmo. Ele está dizendo, olha, a fé que trazemos tem raízes profundas. É a continuidade da ação fiel de Deus. E isso, para nós hoje, é um convite à confiança, Ver que Deus cumpre o que promete ao longo do tempo. E essa fidelidade é justamente o tema do Salmo 88, O refrão já diz tudo. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Lindo refrão. O salmo inteiro é um canto à lealdade, ao amor, à verdade de Deus. Ele foca muito na aliança com Davi. Encontrei Davi, meu servidor, firmei com ele a minha aliança. E promete proteção, força. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele, e em meu nome crescerá o seu poder. É um eco direto do que Paulo estava falando. Totalmente. O Salmo reforça essa base da promessa davídica, essa constância de Deus que já vimos em Atos. Sim, ele nos convida a confiar nesse amor firme e protetor. Um amor que, como diz o refrão, é eterno. Aí a gente chega no Evangelho, João 13. A cena é logo depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, um momento bem intenso. Intensíssimo. E ele começa com aquele ensinamento. Em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. E o mais incrível é o que vem depois. Se compreenderdes isso e o praticardes, sereis felizes. A felicidade está no serviço, na humildade. Isso vai tão contra a lógica do mundo, Completamente. É uma inversão total de valores. E logo em seguida ele fala da traição. Cita o Salmo, Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. É um contraste forte. O ensinamento sobre o serviço humilde e a menção à traição iminente. Mas ele conclui ligando tudo à missão. Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, como a gente amarra essas três partes? Atos, Salmo e Evangelho. Bem, acho que a gente tem um percurso interessante. Atos nos mostra a grandiosidade do plano histórico de Deus, a fidelidade dele ao longo dos séculos. Certo, a linha do tempo. O Salmo canta essa fidelidade, especificamente a promessa feita a Davi, a promessa real. A celebração dessa promessa. Isso. E aí vem o Evangelho e parece que dá uma virada. Jesus, que é o centro desse plano grandioso,
o descendente de Davi, o rei. Uhum. Ele ensina que o caminho para participar desse reino não é buscar poder, mas é a humildade radical. É o serviço. A grandeza de Deus se revela justamente aí, no abaixamento. Ah, entendi. Quer dizer, a história toda, a promessa real, tudo isso desemboca nesse chamado ao serviço humilde que Jesus não só ensina, mas demonstra com o lava-pés. Exatamente. O plano grandioso de Deus se concretiza, se vive nesses gestos de serviço, de humildade. E acolher quem é enviado nesse espírito é acolher o próprio Cristo e o Pai. Faz todo sentido. Então, para resumir, né? Deus tem um plano fiel, centrado em Jesus, que cumpre as promessas antigas, e nós somos chamados a fazer parte disso, não buscando grandeza, mas através da humildade e do serviço. Perfeito. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Jesus, o Mestre e Senhor, assume esse papel de servo e diz que a felicidade está aí em praticar isso. É verdade. Sempre que o servo não está acima do seu Senhor. Onde essa humildade radical precisa aparecer na nossa vida?